Olá, queridas consciências! Falando ainda sobre a escola de mistérios do olho direito de Horus, que eu falei um pouquinho no último vídeo, hoje eu quero trazer neste vídeo mais algumas informações. Uma das coisas que também eram ensinados nessas escolas para que os alunos compreendessem a criação era o aspecto feminino e masculino da consciência, ou o yin e o yang, o criador e o destruidor, o ativo e o receptivo. Esses dois princípios da consciência, eles estão inseridos em todas as culturas e em todas as religiões. Porém, cada uma trata esses dois aspectos de uma forma diferente, usando uma linguagem diferente e mesmo utilizando nomes diferentes. Então, a consciência, ela se expressa de duas maneiras que são complementares. Na nossa cultura ocidental atual, predomina o componente masculino da consciência. Porém, para que a consciência seja plena e completa, o lado feminino da consciência também precisa se desenvolver e ser reconhecido, porque são essas duas forças, feminino e masculino, trabalhando de forma harmônica que garante o equilíbrio do ser e também da sociedade. Então, naquela época, no Antigo Egito, e claro, outras culturas também sempre deram valor e trabalharam e desenvolveram esses dois aspectos de forma unificada, como por exemplo na China, com a questão do Yin e Yang, as duas energias Yin e Yang trabalhando sempre de forma harmônica. É essa harmonia que garante a evolução do ser como figura única no seu processo de existência, mas também ele está inserido na sociedade. Então, se a sociedade está em desequilíbrio, é porque existe um ser ali também em desequilíbrio. Então, masculino e feminino, essa energia, ela precisa, é parte do processo de expansão de consciência, o entendimento da importância desses dois aspectos da consciência que estão inseridos em cada um de nós, seres humanos. E vamos deixar aqui bem claro que nós estamos discutindo potências, aspectos energéticos que estão registrados no nosso sistema. Não estamos falando do masculino e feminino no aspecto biológico, ou seja, o homem e a mulher, os dois têm seus aspectos masculino e feminino, sua força masculina e feminina. Então, o homem, ele também está em desequilíbrio com a sua energia, o seu aspecto masculino e feminino, assim também como a mulher, ela também está em desequilíbrio com o seu aspecto masculino e feminino. As duas forças trabalham tanto no homem quanto na mulher de forma igual, são idênticas. Então eu preciso ter tanto o equilíbrio no homem como o equilíbrio também na mulher. E o que são esses dois aspectos? A consciência feminina tem o poder da presença receptiva e ela cria uma abertura em nossa consciência para o divino, dando significado e propósitos que vão além da perspectiva do ego, dos padrões criados para o ego. Por quê? Justamente porque ela tem essa abertura de conexão com o divino em nós. Já o lado da consciência masculina, ele foi desenvolvido para trabalhar através da razão e da lógica.
Então, não existe na consciência masculina o aspecto emoção. Por isso que ele é predominantemente o espaço aonde o ego atua. Então, uma pessoa, seja homem ou mulher, que atua, que é controlado apenas pelo aspecto ego, ela tem a ausência da consciência feminina. Ou seja, existe um desequilíbrio naquela pessoa aonde as ações, hábitos, comportamentos, reações é baseado nas suas crenças e nos seus padrões mentais. Quanto mais a pessoa ela é dominada pelos seus aspectos do ego, mais a ausência da consciência feminina, ou seja, do desenvolvimento da consciência feminina, essa pessoa também tem. Então, todos nós que estamos passando por um processo de evolução de consciência, nós estamos trabalhando o desenvolvimento dos aspectos femininos que estão ausentes na nossa vida. Então, se o dominante da consciência masculina, do aspecto masculino é o ego, o dominante do aspecto feminino da consciência é o espírito. Olha só. Então, ego, consciência masculina. Espírito, consciência feminina. Então, a consciência feminina, ela tem mais características predominantes da nossa essência. Ela é mais sutil, mais enérgica, ela percebe a vida através dos sentidos, ela tem uma conexão interior maior, ela nos mantém na confiança e ela requer mais tempo e espaço para sintonizar com a informação ou com a voz do coração. E é através da consciência feminina que nós fazemos o nosso contato com o nosso divino. Então, já deu para perceber que a consciência feminina, ela é um aspecto importante no nosso processo de cura interior e também no nosso processo de evolução e espiritualidade. É impossível você desenvolver a sua espiritualidade se você não trabalhar os aspectos desta consciência dentro do seu ser. Lembra que eu falei no vídeo anterior que a escola era dividida no olho direito e no olho esquerdo? O olho esquerdo era um conhecimento passado somente de forma oral. Havia inscrições deste conhecimento que estão ainda gravados no salão do subsolo da Grande Pirâmide. Já a escola que representava o olho direito levava-se 13 anos para o ensinamento completo, porque ele trazia todo o conhecimento da criação desde o nada até todo o processo evolutivo de voltar para o todo novamente. E é através desse processo aonde a gente elimina os aspectos do nosso ego, ou seja, tira totalmente o controle do ego, passa o controle para o espírito, que nós podemos fazer esse processo evolutivo. Então, a nossa caminhada aqui nos dias de hoje, quando a gente fala de expansão de consciência, a gente precisa compreender que nós estamos trabalhando aspectos do ego e aspectos do espírito dentro de cada um de nós. Então, se eu altero esse nome para aspecto masculino, ego, aspecto feminino, divino, fica muito mais fácil a gente compreender o que significa esse processo dentro da nossa vida quando a gente apenas altera o nome. Então, feminino e masculino pode confundir? Ok, vamos chamar de ego e divino. Fica tudo mais fácil de compreender, não é verdade? E aí eu já abro uma pergunta aqui. Como estão esses dois aspectos
ego e divino na sua história de expansão de consciência, de evolução? Já vai refletindo nessa pergunta. E aí eu abro também aqui e já faço uma outra pergunta para o homem e para a mulher. Por que eu estou tão estressado, desanimado, irritado, nervoso, me sentindo vítima, me sentindo culpado, às vezes me comportando como tirano, cruel, às vezes sendo injustiçado e também fazendo injustiças? Porque eu estou com pressa, porque eu não tenho paciência, porque eu acho que tudo é contra mim, porque eu gosto de apontar o dedo, porque é fácil para mim culpar os outros, porque eu me sinto travada na minha vida, porque tantas coisas parecem me segurar quando eu quero avançar. A resposta é: o seu aspecto da sua consciência feminina está bloqueado, não está desenvolvido, está em desequilíbrio. E é todo o seu aspecto masculino, razão e lógica, que não tem nenhuma emoção, que está controlando a sua vida, baseado nos seus programas que fazem com que você crie toda essa realidade que também se torna desequilibrada, ou seja, você não está vivendo de forma plena e completa. Lembra que é através do equilíbrio dos dois aspectos que você alcança a plenitude completa? Então, toda vez que você se conectar com algo que não está bem dentro de você, compreenda que é o seu aspecto feminino que precisa ser trabalhado. Então, quanto mais eu elevo o meu aspecto feminino, mais eu diminuo o meu aspecto masculino para que os dois possam chegar no equilíbrio, na harmonia. Eu preciso do meu ego, mas eu também preciso do divino. E o meu ego não pode controlar a minha vida, ele só deve obedecer, porque quem controla, quem dita as regras, deve ser o espírito, a essência, o divino. E esses dois aspectos da nossa consciência, masculino e feminino, eles estão relacionados com os nossos chakras. Então, nós temos lá os 7 principais chakras, que são o chakra da raiz, o chakra sacro, o chakra do plexo solar, do coração, o cardíaco, da garganta, do terceiro olho e do coronário. São esses 7 principais chakras que estão relacionados com os aspectos da consciência feminino e masculino. Significa que quando eu trabalho o desenvolvimento do meu aspecto feminino para buscar essa luz, esse divino e esse equilíbrio interior, eu estou trabalhando também as energias de cada um desses chakras. Então, a minha harmonia energética, ela atua no desenvolvimento da minha consciência masculina e feminina. Porque eu preciso curar os aspectos distorcidos da minha consciência feminina e também da minha consciência masculina. Então, eu preciso curar o que está ali distorcido na consciência masculina e preciso curar ou desenvolver sempre aspectos que estão em desequilíbrio ou ainda não desenvolvidos na consciência feminina. Dentro do hinduísmo, a energia feminina e masculina da consciência é chamada de Shakti e Shiva. Então, Shakti é conhecido como a Kundalini. Quando um ser ele não está desenvolvido espiritualmente, ou seja, ele não tem essas duas energias em equilíbrio, essa energia Shakti, ela fica adormecida no chakra da raiz.
Então, o chakra da raiz é o nosso chakra básico, o chakra da sobrevivência. É aonde o ser humano, ele apenas acorda para sobreviver aquele dia. Ele está lutando pela sua sobrevivência básica. Por isso, ele só tem o chakra raiz desenvolvido. Então, essa energia, ela está ali adormecida. Conforme ele vai fazendo o seu processo evolutivo em busca do seu espírito, da sua essência, essa energia ela vai se despertando. Por isso, o chamado despertar da consciência vem desse conceito, do conceito da energia kundalínica, que é a Shakti, de acordo com os hindus, e a energia feminina para o resto da maioria das culturas. Então, desenvolvi o meu aspecto espiritual, elevei o meu aspecto espiritual, essa energia, ela vai subindo pelos chakras, ela vai expandindo, abrindo a consciência de cada um desses chakras. Então, quanto mais conhecimento eu tenho sobre quem eu sou, sobre eu e Deus, sobre eu e a criação, sobre eu e o processo evolutivo, eu conheço o meu interior, eu curei as minhas dores, traumas, eu faço esse trabalho interno de me reconectar com o divino em mim. Quanto mais eu trabalho esses processos, mais esta energia kundalínica ela vai subindo para os chakras de consciência mais elevada. Então, a energia feminina é a nossa energia que faz a manifestação acontecer. Todos nós precisamos desta energia feminina para criar. A criação por si só, a gente vê isso na terceira dimensão, é a energia feminina ou é a mãe que dá a vida. Isso é uma simbologia de que é a energia feminina que provém a manifestação da realidade. É por isso que a gente precisa deste equilíbrio, desse desenvolvimento da energia feminina para que a gente possa manifestar a nossa vida de forma equilibrada. Então, os hindus, eles costumam dizer que Shiva, o masculino, sem Shakti, o feminino, é vazio, porque ele não consegue criar, manifestar nada. E Shakti, o feminino, sem Shiva, o masculino, seria um corpo cadáver, sem vida. Então, olha que interessante, dentro de todas as culturas, a gente consegue encontrar uma relação muito estreita quando nós estamos falando do processo de expansão de consciência. Estamos em busca deste equilíbrio perfeito através dessas duas energias que podem nos completar e nos trazer a plenitude da existência. Se você busca felicidade, saiba que a felicidade depende de você trazer esse equilíbrio entre energia masculina, energia feminina, desenvolvendo esses dois aspectos, curando. Claro, existem aspectos que estão ali desenvolvidos, mas estão sobre distorção. Então, eu preciso curar, eu preciso integrar, eu preciso ressignificar. E para isso, eu preciso me conhecer. Então, é através do autoconhecimento que você vai se conectar com os aspectos que você precisa trabalhar e trazer cura e com os aspectos que você precisa desenvolver. E era isso que as escolas antigas faziam. Trabalhavam o ser humano para que ele pudesse primeiro fazer toda essa limpeza interna, esse trabalho interno, para depois se conectar com esses planos mais altos de dimensões, aonde você consegue acessar informações da própria criação. Ou seja, eu deixo essa matéria a nível de consciência e com a minha consciência desenvolvida com os dois aspectos
equilibrados, eu consigo acessar informações sobre a minha própria existência dentro desse macro universo. Eu consigo acessar informações sobre a minha própria essência no sentido macro e micro, me compreendendo como parte do todo. Percebe a importância da gente compreender que esse trabalho de expansão de consciência que começou milhares de anos atrás e que vai passando aí de cultura para cultura com seus mestres, seus guias, seus professores e vem trazendo até para os dias de hoje. Hoje nós temos muitos mestres, hoje nós temos também as escolas que nos ensinam a fazer esse desenvolvimento. Nós temos as terapias, nós temos as pessoas que trazem esse conhecimento para a gente. Nós temos os livros. Então, esse processo evolutivo da consciência continua acontecendo. E é muito importante que você tenha essa visão aberta de que você é um ser complexo, que tem esses aspectos de feminino, masculino, para ser trabalhado, para ser desenvolvido, e é através do seu autoconhecimento e da sua autoobservação, da sua realidade, que você consegue captar, analisando como que você está vivendo a sua realidade. Lembra das perguntas que eu fiz? Qual aspecto está dominante na sua vida hoje? Você sabe, só você sabe, e é a partir dessa abertura de consciência que você começa a trabalhar. Qual é o seu desejo nesse processo evolutivo? Para alcançar esse desejo, você precisa fazer um trabalho. E esse trabalho, ele é sempre individual e interno. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que com certeza vai me ajudar bastante. Tem alguma pergunta? Deixa também nos comentários que eu de repente respondo em um outro vídeo, tá bom? Fico por aqui e um grande beijo!